Bom dia, turma. Hoje vamos para a leitura da última prova, que é a prova de matemática. E vocês terão que ter bastante atenção. Precisa pegar aqui, eu coloquei no início, ó, depois que vocês colocarem nome, eu coloquei uma observação, ó. Separe um papel para rascunho e lápis. Você irá precisar para resolver os cálculos. Essa aqui, múltipla escolha, se não me engano, só tem uma ou duas questões. As demais questões vocês terão que colocar a resposta. E como é que eu vou pedir para que vocês façam isso? Apenas coloque o número. Achou o resultado? Apenas coloque o número, não precisa escrever mais nada, apenas o número, tá bom? Então vamos lá, número 1. Os números representados abaixo, na tabela, abaixo, indicam as preferências dos meninos e das meninas em relação aos esportes. Aí tem aqui os esportes: futebol, vôlei, natação e basquete. Tem os meninos e as meninas. Aí tem as preferências, vocês vão analisar essa tabela. Quantas meninas preferem vôlei? Você vai olhar lá, vai colocar, tá vendo onde está escrito a sua resposta? Vocês terão que colocar ali, terão que colocar o número aí. Colocou o número, acabou. Letra B. Quantas preferem futebol? Vão olhar lá na tabela, ver quantas preferem futebol e colocar a resposta. C. Quantos meninos preferem futebol? D. Quantos preferem basquete? Letra E. Qual é o número total de alunos que preferem vôlei? Aí vocês terão que olhar o total de alunos, certo? Meninos mais as meninas. Aí vocês terão que ver o total, fazer a soma dos dois e colocar a resposta. Letra E. Qual é o número total de alunos que preferem futebol? A mesma coisa, vai pegar o total que prefere futebol, vai juntar os dois, achar o resultado e colocar aqui. Número 2. Observe o gráfico de brinquedo de Pedro e responda. Aí tem um gráfico aqui, ó, de 0 a 9, embaixo o nome dos jogos. Letra A. Quantas bolas Pedro tem? Vai observar o gráfico e responder, sempre observando o gráfico. B. Quantos carrinhos? Letra C. Quantos jogos? Letra D. Quantos jogos Pedro tem a mais que bola? Aí você vai olhar lá. Ele tem uma quantidade de jogos, certo? Quantos jogos Pedro tem a mais que bola? Que a bolas. Letra E. Quantos carrinhos faltam para Pedro ficar com a mesma quantidade de jogos? Aí você vai olhar a quantidade de carrinhos, ver a quantidade de jogos e ver essa diferença. Número 3. Para juntar uma dezena de brinquedos de Pedro, é só adicionar. Ainda referente a esse gráfico aqui, tá? Eu preciso de uma dezena de brinquedos. Aí eu preciso juntar o quê? Jogos com carrinhos. Vamos ver aqui as opções. Jogos e bolas, carrinhos e bolas ou carrinhos e jogos. Juntando os dois, tem que ter uma dezena. Número 4. Maria e Laura compraram uma caixa de bombons para dividir entre elas. A caixa continha 5 bombons de coco, 4 bombons de morango e 3 bombons de maracujá. Para fazer a divisão, as meninas concordaram em retirar um bombom de cada vez. Aí a tabela a seguir mostra as 4 primeiras retiradas, tá vendo? A primeira retirada, saiu, se você ver embaixo tem a legenda dos sabores, o verde é de coco, o vermelho é de morango e o laranja é maracujá. Na primeira retirada, olha como saiu. A Maria tirou morango e a Laura tirou maracujá. Na segunda, a Maria de coco e a Laura de morango. Na terceira, Maria de coco e a Laura de morango. Morango não, maracujá. Aqui eu vou aproximar para vocês verem a cor, tá vendo? É maracujá. Tem até um coraçãozinho na ponta. A quarta retirada, a Maria de morango e a Laura de maracujá. Então, vocês terão que observar quais são as quantidades que tem a quantidade total que tem de cada sabor para poder responder
a letra A e letra B. Na próxima retirada, quais são os possíveis sabores a serem retirados? Lembra que eu expliquei sobre probabilidade? Então, vocês terão que observar aqui, ver os valores dos bombons e através dessa observação, vocês respondem a letra A. Então, na próxima retirada, quais os possíveis sabores a serem retirados? Coco, morango, coco, maracujá, morango, maracujá, morango ou coco ou maracujá. Letra B. Qual sabor tem a maior chance de sair? Maracujá, morango ou coco? Letra C. Por quê? Porque restaram mais sabores de morango na caixa? Porque restaram mais sabor de coco na caixa? Porque restaram mais sabor de maracujá na caixa? Número 5. Faça a adição dos números representados através do material dourado abaixo e coloque o resultado da adição. No celular, no computador, conseguem ver maiorzinho. No celular, se for necessário ampliar, aqui ó, para vocês observarem, tá vendo aqui ó? Eu aconselho pegar o rascunho e faz da seguinte forma, para não ficar difícil. Pega esse primeiro quadradinho, esse primeiro retângulo aqui, contendo as placas, barras e cubinhos. Aí, qual é o número que tem aqui? Você vai colocar o número, ó, lembrando, né, que os cubinhos, unidades, barra, dezenas e placas, centenas, certo? Então, que número é esse? Aí vai colocar mais, que número é esse aqui? Aí você colocou os números no papel, é só resolver, que aí você resolve com mais facilidade, certo? E vai colocar a resposta, o resultado, embaixo. Número 6, agora é a subtração. Mesma coisa, usando o rascunho e o lapisinho, você olha que número é esse aqui, representado pelo material dourado. Aí você vai olhar e vai colocar menos. Que número é esse aqui representado no material dourado? Depois que você colocar um número e o outro embaixo, é só fazer a subtração, resolve direitinho e acha o resultado. Bem fácil. Número 7. Vamos localizar em que ponto da reta numérica estão os objetos de Tiago. Aí você está vendo que tem uma reta numérica, ó, que ela começa no 1510. Depois, ó, ela vai para 1520. Aí depois no dado já não tem mais. Depois mais um outro ponto, depois o ponto do basquete e o último, você vê 1560. A gente precisa achar, localizar o ponto do dado e o ponto do basquete, certo? Então, letra A, em que ponto da reta está o dado? Vai observar a numeração e vai ver que ponto está o dado. E na letra B, em que ponto da reta está a bola de basquete? Mesmo jeito. Número 8, vocês terão que fazer essa adição. E no número 9, a subtração. Lembrando sempre que a resposta é embaixo. Aí colocou o resultado, releia a avaliação. Se for necessário, refaça o cálculo, para que não haja dúvida. E é só enviar para a tia. Uma boa avaliação para vocês. Fiquem com Deus e um bom final de semana.